Olá, tudo bem? Quero cumprimentar você que está aí disposto, estudioso, me acompanhando em mais uma aula de Direito Penal. Eu sou a professora Débora Carlotto Botan de Souza, ficarei com você na aula de hoje. A nossa aula de hoje, ela tem por tema o crime de peculato, ok? O crime de peculato, ele está inserido em um capítulo especial do direito penal, parte geral. Ele está inserido no capítulo dos crimes contra a administração pública. Eu sou professora de direito penal, parte geral, parte especial, mas eu vou confessar para você que eu tenho uma particular atração por esses crimes aqui. Pelos crimes contra a administração pública em geral, contra os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Então, o nosso Código Penal, você bem sabe, que ele é dividido em parte geral e parte especial. A nossa parte geral vai do artigo 1º ao artigo 121. Trata de questões conceituais, questões fundamentais de todo o direito penal. Já a parte especial, ela vai do artigo 121, começa no artigo 121 e vai até o artigo 359-H, que são os crimes em espécie. Quando nós falamos de crimes em espécie, nós também dividimos o direito penal parte especial. Nós temos ali os crimes contra a sociedade, que começa no artigo 121, vai até o artigo 283. Tá, ok? Depois nós temos os crimes contra a fé pública, contra a administração pública, contra a ordem financeira e tributária, ok? Então, vamos comigo, junto aqui com a professora Débora, estudarmos o crime de hoje, que é peculato. Quando você visualiza aqui o nosso quadro, a nossa tela, você vê que está assim, ó, crimes contra a administração pública, peculato, parte 1. Por que peculato, parte 1, professora? Porque o crime de peculato está disciplinado na parte especial em 2 artigos. Ele está disciplinado no artigo 312, objeto de estudo da aula de hoje, e também está disciplinado no artigo 313, que é o conhecido, denominado peculato mediante erro de outrem, ok? Então, por uma questão de didática, por uma questão metodológica, eu dividi o estudo do crime de peculato. Então, teremos peculato parte 1 na aula de hoje, que é artigo 312. Peculato parte 2 na próxima aula, que está no artigo 313. Pois bem, vamos então fazer a leitura do artigo 312. Se você está com o seu Código Penal, abra ele lá no Código Penal, artigo 312, e me acompanhe. Do contrário, professora, eu estou sem o código, não tem problema. Vamos fazer a leitura na tela comigo. Me acompanhe. Vamos lá. Olha só. Artigo 312 do Código Penal. Disciplinando o peculato. Então, peculato, qual é a conduta do crime de peculato? A conduta do crime de peculato é apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, pena de reclusão de 2 a 12 anos. Continuando, artigo 312, parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona qualidade de funcionário público. Pois bem, esse crime aqui, o crime de peculato, ele é denominado como crime próprio, tá? Quando vocês estudam classificação de crimes, lá na parte geral, nós temos aquela classificação em relação ao sujeito que pratica o crime, né? Em relação à modalidade do crime. Então, nós temos crimes próprios, crimes comuns, crimes consumados, crimes tentados, enfim, uma extensa classificação de crimes, tá? Então, esse crime aqui, crime de peculato, como todos os demais crimes praticados por funcionário público, eles são denominados de crimes próprios. Por que crimes próprios, professora? Porque só responde pelo crime de peculato o funcionário público, tá? Então, para responder pelo crime de peculato, o agente necessariamente tem que ser funcionário
público. Mais à frente, eu quero trazer uma questão para você. Então, é um crime próprio, só pode praticar o funcionário público. Mas e o particular? O particular pode responder pelo crime de peculato? Será que pode? Segura. Só um minutinho, que mais à frente eu vou discutir isso com você. Por hora, a informação que eu quero que você absorva, por hora, a anotação que eu sugiro que você faça, é que peculato trata-se de um crime próprio. É um crime praticado somente por funcionário público. O artigo 327 do nosso Código Penal, ele traz o conceito de funcionário público. Ele fala quem é o funcionário público para fins penais. Também, quem é o funcionário público, também já foi objeto de aula anterior nossa. Então, em que pese o artigo 327 ser o último artigo desse capítulo, dessa parte especial, ele, na verdade, em que pese ele ser o último, ele deveria estar como primeiro. Então, se nós pegarmos o Código Penal, lá, ó, no capítulo em que nós estamos estudando, capítulo 1, ó, dos crimes, você encontra lá, ó, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração. Ele já vem falando do tipo de crime, já vem elencando os crimes, ok? E aí, somente no final, última disposição desse capítulo, ele vem falando quem é funcionário público. Então, esse artigo 327, só uma questão para nós refletirmos um pouco, ele deveria estar elencado no lugar do artigo 312. Então, deveria-se começar esse capítulo, assim como começa esse bloco de aulas nosso. Então, o nosso bloco de aulas, ele já começa com o artigo 327, conceituando o funcionário público. Porque primeiro nós precisamos saber quem é funcionário público, quem é considerado funcionário público para fins de leis penais, para daí, enfim, tratarmos os crimes em espécie, ok? Mas só para relembrar, funcionário público é aquele agente que exerce uma função pública, seja por meio de ter sido aprovado em um concurso público, seja por meio de contrato, seja por meio de cargos comissionados e ainda que ele exerça uma atividade não remunerada. Ainda assim, ele é considerado para fins da aplicação da lei penal. Ele assim é considerado funcionário público. Então, nós temos o artigo 327 como um artigo conceitual e não propriamente com uma descrição criminosa. Então, o artigo 327 ele também é uma exceção para nós. Por quê? Porque ele não descreve nenhuma conduta criminosa. Ele não descreve a conduta criminosa e logo abaixo uma pena, como são os demais artigos. Não. É um artigo conceitual, ele vem explicando para nós quem é o funcionário público, quem responde por este crime, ok? Eu quero apresentar para vocês, quero chamar a sua atenção, para algumas informações que nós podemos ter do caput e do parágrafo 1º. Informações essas detalhadas nos próximos slides. Olha só, aqui, quando nós fazemos essa leitura, nós já conseguimos classificar esse crime de peculato em nós conseguimos classificá-lo, em 3 modalidades, ok? Então, o crime de peculato em si, ocorre quando o funcionário público se apropria de um bem público, tá? Ele se apropria de um bem público. Esse é o crime de peculato. Mas o funcionário público, ele pratica esse crime não só quando ele se apropria, é quando ele se apropria de um bem público, quando ele desvia um bem público para seu acervo particular, ou quando ele subtrai um bem público, ok? Então, pratica o crime de peculato quem apropria-se, desvia ou subtrai um bem público. Ou ainda, professora, quando ele concorre para que esse bem seja subtraído. Quando ele concorre para que esse bem seja subtraído. Pois bem, vejamos agora o peculato culposo. O parágrafo 2º, ele traz a modalidade culposa, tá? Então, nós temos 2 espécies de peculato. Nós temos o peculato doloso, quando o funcionário público pratica esse crime intencionalmente, e temos o peculato culposo, lá no parágrafo 2º ainda do artigo 312. Parágrafo 2º. Se o funcionário público concorre
culposamente para o crime de outrem. Para o crime de outrem. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 3º. Esse parágrafo 3º é uma benesse, tá? Em razão do agente ter praticado esse crime na modalidade culposa. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se ele é posterior, reduz de metade a pena imposta. Então, pela simples leitura do texto de lei, nós já conseguimos extrair várias informações. Primeira informação, nós temos peculato doloso e peculato culposo. Preste bem atenção. O artigo 312 é o único crime praticado por funcionário público que admite o quê? A modalidade culposa. Nenhum outro crime praticado por funcionário público admite a modalidade culposa. Somente o crime de peculato. Por essa razão, nós vamos detalhar de maneira muito rica o parágrafo 2º do nosso artigo 312. Vamos então dar continuidade, vamos para a próxima tela agora. A próxima tela vem falando do quê? A definição do crime de peculato. Então, olha só. O crime de peculato representa a conduta do funcionário público que se apropria, desvia e subtrai valor ou bem móvel da administração pública. Ou ainda, concorre para a realização deste crime. Então, olha que legal, olha que bacana, olha que interessante. Veja bem, o crime de peculato é quando o funcionário público, ele se apropria, desvia ou subtrai um bem da administração pública. Ou ainda, quando ele concorre para que terceiro pratique este crime. Então, este é o conceito, tá, do crime de peculato. Volto a trabalhar com vocês, volto a falar para você. Olha só, nós já identificamos essas três modalidades, elas dizem respeito ao peculato doloso. Ok? Então, olha só, professor, em que consiste o peculato apropriação? O peculato apropriação, ele está disposto no caput do nosso 312. Então, ocorre o denominado peculato apropriação quando o funcionário público, tendo a posse de um bem público, se apropria dele, não mais o devolve para a administração pública. Esse bem do qual o funcionário público tem a posse, fica para ele. Esse bem deixa de pertencer à administração pública, deixa de pertencer aos bens da administração pública e passa a somar, passa a pertencer ao acervo particular do funcionário público. Então, esse é o peculato apropriação. Imagine que o nosso funcionário público recebeu um tablet para ele desempenhar as suas funções. Recebeu o tablet, ok? Recebeu. Ele tem a posse desse tablet. O que ele faz? Ele pega a posse e a transforma em propriedade. Esse é o crime de peculato apropriação. Quando o funcionário público que tem a posse de um bem público transforma essa posse em propriedade. Quando ele transforma essa posse em propriedade, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma transferência ilegal desse bem. Ele está transferindo o bem do acervo da administração pública para seu acervo particular. Esse é o denominado crime de peculato apropriação. Ok? Esse é o nosso peculato apropriação. Olha só, ocorre sempre que o funcionário tenha posse do bem público, em razão do cargo. E dele se apropria criminosamente, transformando a posse em propriedade.
transformando a posse em propriedade. Exemplo, funcionário público que recebe um celular ou computador portátil para executar suas funções não mais o devolve à administração pública. E não mais o devolve à administração pública. Esse é o nosso crime de peculato, modalidade apropriação. Outra modalidade que nós temos é o peculato desvio. Sim, o peculato desvio. Então, vamos lá. O peculato desvio, como o próprio nome indica, ocorre sempre que o funcionário público desviar o destino final desse bem, desse valor. Tá ok? Então, o funcionário público, tá? Ele tem a posse de um bem ou de um valor público. E deve fazer a correta destinação dessa posse ou desse valor. Só que ao invés de ele fazer a correta destinação, ele faz um desvio. Ao invés de destiná-lo ainda aos cofres públicos, ele destina ao seu acervo privado. Se for um bem, ele destina ao seu patrimônio particular. Se for valor, ao invés de ele destinar esse valor a uma outra conta pública, ainda aos cofres públicos, não. Ele destina esse valor à sua conta corrente particular, ok? Então, o peculato desvio, olha só, é um desvio de caminho, tá? É um desvio de percurso. O que acontece? Imagine que o nosso funcionário público ele precisa transferir valores, tá? Transferir valores, tá? Para o funcionário público B, tá? Precisa transferir valores para o funcionário público B. Mas esses valores não é para o funcionário público B, é para a repartição que esse funcionário público trabalha, que esse funcionário público representa. Ou seja, nós temos um valor, um dinheiro público, que é para sair dessa esfera pública e ser direcionada para essa esfera pública. Ou seja, cofre público. Era para ser dessa maneira. Só que o funcionário, ele faz diferente. Ele pega e transfere esse valor para a sua conta particular. Ele pode fazer essa transferência beneficiando a si próprio ou beneficiando terceiro, tá? Ou terceiro. Mas essa destinação desviada, ela tem que ser o quê? Em benefício de um particular ou também em benefício de um funcionário público, tá? Mas beneficiando esse funcionário público de modo particular, que nada tem a ver com a administração pública, tá bom? Então, pratica o peculato desvio o funcionário que destina erroneamente, destina criminosamente bens e valores para terceiro ou para si próprio. Esse é o crime de peculato desvio. Quando um bem ou valor era para ser direcionado para a própria administração pública, ele não vai. Esse bem, ele vai para um acervo particular do funcionário público ou de terceira pessoa, tá? Esse é o nosso peculato desvio. Agora, deixa eu fazer uma observação aqui para você, que é estudioso do direito penal. Fazer essa observação para você que está atento a tudo que falamos aqui no LAC Concurso. Veja bem, se esse desvio não se der em favor do funcionário ou de terceiro, não há que se falar no crime de peculato desvio, ok? Ou seja, se esse desvio não beneficiar particularmente o funcionário ou
qualquer outra pessoa, não há que se falar nesse crime. Nós temos lá no artigo 300 desse crime uma conduta que, se não for bem estudada, pode ser confundida com peculato desvio. Qual é essa conduta, professora? Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Ou seja, se o funcionário pega esse dinheiro aqui, esse valor que ele tem de administração pública, e ao invés de enviar para a repartição que o funcionário B representa, ele envia para a repartição que o funcionário D representa. Nessa situação, nós não temos peculato desvio. Nós temos emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Por quê, professora? Porque o valor não saiu da esfera pública. Porque este valor ainda está pertencendo aos cofres públicos. Diante disso, ele pratica outro crime. É emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Mas não pratica o crime de peculato desvio. Peculato desvio somente quando? Quando o funcionário público desvia bens ou valores da administração para benefício próprio ou de terceiros. Ok? Certinho? Então, olha só, o exemplo. Funcionário público que desvia para sua conta bancária valores da administração pública. Ok? Então, esse é o nosso peculato desvio. Agora, nós temos o peculato furto. Peculato furto. O peculato furto é muito simples. É muito simples. O peculato furto, em muito, se equipara à figura do nosso crime de furto, lá do 155 do Código Penal. Ocorre que, no furto, quem responde por furto é o particular. Quem responde por peculato furto é o funcionário público. Mas a conduta é a mesma. É subtrair bem móvel para si. Ok? Então, olha só. Deixa eu apagar o quadro para fazer a leitura aqui com vocês. Então, olha só. Peculato furto. Parágrafo 1º. Quando ocorre a subtração de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, os quais o funcionário público não tem a posse. Não tem a posse. Essa frase indica o que para você? O que ela indica? Indica que peculato apropriação e peculato desvio diferencia-se do peculato furto em relação à posse do bem. Veja bem, no peculato apropriação e no peculato desvio, o funcionário público tem a posse do bem. No peculato furto, ele não tem a posse desse bem. Ele subtrai esse bem, ok? Em razão disso, nós podemos classificar o peculato em próprio e impróprio. Peculato próprio, peculato do caput, quando a gente tem a posse do bem, dele se apropria ou desvia em benefício próprio de terceiro. Esse é o peculato próprio. Peculato impróprio é o peculato furto, quando o funcionário público não tem a posse do bem e o subtrai. Então, peculato próprio, porque o funcionário público já tem a posse desse bem, antes de fazer essa transferência de propriedade. E o peculato furto, o funcionário público não tem a posse desse bem. Ele vai e o subtrai. Tá ok? Agora, o que pode ser objeto do crime de peculato furto? Pode ser dinheiro, valor ou qualquer bem móvel. Cai muito em concurso. A questão, a sentença, transcreve corretamente o parágrafo 1º. Mas quando chega aqui, a sentença acrescenta um i. Então você vem lendo no pique, lê, passa batido. Você lê imóvel, tá? Você lê imóvel, mas não se atenta que só pode ser objeto de peculato furto bens móveis, tá ok?
somente bens móveis. Exemplo, funcionário público que subtrai dinheiro, bens ou valores da administração pública, tá? Do qual não tem a posse. Então, ele subtrai dinheiro, do qual não tem a posse. Subtrai bens, do qual não tem a posse. Subtrai valores, dos quais ele não tem a posse. Então, essa é a diferença entre o peculato furto, peculato desvio e peculato apropriação. Ok? Agora, eu quero trazer para vocês esquematizado essa situação. Vamos esquematizar essa situação do peculato próprio e do peculato impróprio. Vamos apagar a lousa, vamos apagar a tela, para eu fazer um esqueminha para você. Vamos fazer um esqueminha do que nós estudamos até aqui. Então, olha só. O que é que nós temos? Então, nós temos peculato doloso e peculato culposo. Não se esqueçam, é o único crime contra a administração que permite o quê? Que permite a modalidade culposa. O peculato doloso, nós subdividimos ele em próprio e impróprio, tá? E impróprio. Ok. O peculato próprio são de duas modalidades. Nós temos o peculato apropriação e o peculato desvio. Ok? O peculato impróprio é tão somente o peculato furto. Tá? Então, essa classificação é interessante você tê-la mentalizada em sua mente. Peculato, tem ele doloso, tem ele culposo. Tem o peculato próprio, que é do caput, que compreende peculato apropriação e peculato desvio. E tem o peculato impróprio, que é do parágrafo 1º, que compreende o peculato furto. Então, guarde essa classificação aí para você, tá? Eu sugiro que você tenha anotado, ok? Eu sugiro que você tenha anotado isso daqui, tá? Essa informação, que ela é muito importante. Porque nós não devemos esquecer. Devemos armazenar informações, não só pensando em provas objetivas. Devemos armazenar informações pensando na fase objetiva, na fase subjetiva, e na prova oral, né? Então, temos que armazenar informações nesses 3 sentidos. Fazendo isso, você vai ter um conhecimento amplo de cada assunto estudado, trabalhado aqui na nossa aula, junto com você, ok? Vamos lá, vencemos peculato furto, ok? Pois bem, lembra que no início da aula eu falei... Pratica os crimes contra a administração pública quem? Funcionário público. Mas só o funcionário público? Não. E particular? Particular pode praticar o crime de peculato? Particular responde pelo crime de peculato? Sim. Sim. Sem sombra de dúvida. Ok? Então, o sujeito ativo do crime de peculato pode ser tanto funcionário público como o particular. Quando... que pode ser o particular. Então, funcionário público, sempre. Ok? Particular, depende. Ok? Funcionário público, sempre vai praticar peculato. Ok? Doloso ou culposo, se ele realizar as condutas descritas no artigo 312. E o particular? O particular depende. Ok? Depende do que, professora? Depende das circunstâncias elementares. Pois bem, significa o seguinte. Quando que um particular responderá pelo crime de peculato? Quando que eu,
professora Débora Botan, não sou funcionária pública, não tenho nenhum vínculo com a administração pública. Quando que eu responderei por peculato? Quando eu souber que estou praticando o crime juntamente com um funcionário público. Quando o particular praticar um crime juntamente com um funcionário público e esse crime for contra a administração pública, ok? E o particular tiver conhecimento que o seu companheiro de crime é funcionário público, ele irá responder pelo crime de peculato, como se funcionário público ele fosse. O Código Penal, na parte geral, salvo engano, no artigo 30 do Código Penal, ele trata das circunstâncias elementares. Ele trata das elementares de um crime. Por exemplo, qual é a elementar do crime de infanticídio? Ser mãe, né? Matar o próprio filho durante ou logo após o estado puerperal. Artigo 123. Qual é a elementar do crime de peculato? Ser funcionário público. Só responde por peculato quem é funcionário público, ok? Porém, se o particular pratica o crime juntamente com o funcionário público e tem conhecimento dessa elementar, ele irá responder pelo crime de peculato como se funcionário público ele fosse. Certinho? Então, há possibilidade, sim, do particular responder pelo crime de peculato, sempre que praticar crimes contra a administração pública, tá? Nos moldes do artigo 312 do Código Penal, e souber que o seu companheiro de crime é funcionário público. Tá bom? Por quê? Porque quando o particular tem esse conhecimento, quando ele é ciente que o coautor é funcionário público, essa elementar, ser funcionário público, se estende a ele. Reveste o particular também. Ok? Certinho? Então, olha só. Sujeito ativo do crime de peculato pode ser tanto funcionário público quanto particular. Particular quando? Quando o particular conhecer essa elementar ser funcionário público e essa elementar se comunicar a ele. Tá? Agora vamos lá. Diante disso, levando em consideração, então, olha que bacana, olha que legal, olha que legal. Levando em consideração que o particular também pode responder pelo crime de peculato, eu trouxe algumas situações para você. Quero que você visualize e raciocine junto comigo. Olha que legal, olha que bacana. Olha só. Primeira hipótese, então. Então, levando em consideração que o particular também é sujeito ativo, vamos examinar umas hipóteses comigo? Olha só que legal. Primeira hipótese, funcionário público pratica o crime do 312 juntamente com um particular. Então, eu tenho funcionário público e particular praticando o crime de peculato. Primeira hipótese, diante da junção desses dois sujeitos, eu tenho duas hipóteses para apresentar para vocês. Tá? Primeira hipótese, ambos respondem por peculato doloso. Ambos respondem por peculato doloso. Ou seja, eu tenho funcionário público que age juntamente com um particular. E o particular tem conhecimento que ele está agindo com um funcionário público. Diante disso, essa elementar ser funcionário público irá o quê? Cobrir o particular. Então, o particular irá responder pelo crime de peculato, ainda que não seja funcionário público. Tá ok? Então, primeira hipótese, eu tenho um particular praticando o crime junto com o funcionário público e esse particular é conhecedor que está agindo juntamente com um agente público. Se ele é conhecedor, a elementar ser funcionário público vai comunicar a ele. Então, ambos respondem por peculato doloso. Segunda hipótese, o funcionário público responde por peculato
doloso. E o particular responde por furto. Nossa, professora, agora embananou tudo. Não, não embananou nada. Está tudo certo, está tudo claro, porque você é aluno LAC. Então, foca em mim. Presta atenção. Aqui, uma segunda hipótese, particular e funcionário público agindo junto. Segunda hipótese, funcionário público responderá por peculato doloso. Particular responderá pelo crime de furto. Quando que ocorrerá essa segunda hipótese? Simples, simples. Quando o particular não for conhecedor de que está agindo em conjunto com um funcionário público. O particular não tem conhecimento de que o seu companheiro de crime é um funcionário público. Se ele não tem conhecimento, não há que se falar em comunicação de elementar. Não há que se falar que essa elementar ser funcionário público se comunica a ele. Então, se ele não tinha conhecimento disso, não há que se falar em comunicação de elementar, então ele irá responder na qualidade de particular pelo crime de furto. E o funcionário público na qualidade de agente público pelo crime de peculato doloso. Prestem bem atenção. Vocês viram que tudo gira em torno da elementar. Se o particular tem conhecimento dessa elementar, a elementar comunica-se e ele responde como se funcionário público fosse. Se o particular não tem conhecimento dessa elementar, a elementar não se comunica, e ele responde na qualidade de particular, e o funcionário na qualidade de funcionário público, ok? Outra situação, eu ainda tenho o funcionário público agindo com o particular. Essa é uma situação muito bacana, muito interessante. É uma situação onde eu terei o funcionário público respondendo por peculato culposo e o particular respondendo por furto. É uma situação onde eu não terei ajuste entre funcionário público e particular. Aqui eu tenho um prévio ajuste. Tanto na primeira como na segunda hipótese, eu tenho prévio ajuste entre os dois. Os dois acordam em praticar o crime. Os dois premeditam esse crime. Eu tenho um prévio ajuste. Aqui eu tenho funcionário público mais particular sem prévio ajuste. Certo? Então eu tenho a seguinte situação: subtração de um bem da administração pública, onde o funcionário irá responder ao peculato culposo. E o terceiro irá responder por furto. É a seguinte situação. Imagine que o nosso funcionário público foi até um restaurante almoçar. E levou consigo o laptop da administração pública. O laptop. Levou consigo, abriu sobre a mesa, estava lá trabalhando. Levantou, se ausentou da mesa. Quando ele retorna à sua mesa, o laptop não mais está lá. Ou seja, o funcionário público não manteve a devida vigilância sobre o bem do qual tem a posse. Diante disso, esse funcionário público vai responder por peculato culposo. Por quê? Porque ele deu causa ao sumiço de um bem da administração pública de maneira culposa. Ok? Ele contribuiu para a subtração desse bem de maneira culposa. Em contrapartida, eu tenho um particular que, aproveitando-se dessa falta de vigilância sobre o bem, aproveitando-se da ausência de vigilância sobre o bem, vai e subtrai esse bem da administração pública. Então, nesse caso, olha que legal. Eu tenho funcionário público mais particular agindo sem prévio ajuste. Então, nesse caso, o funcionário responderá por peculato culposo e o particular responderá pelo crime de furto. Certinho? São situações interessantíssimas. Tá? Interessantíssimas, ou seja, dá para nós imaginarmos N hipóteses como crime de peculato. Ele é um crime que nos permite estudar, dialogar com ele. É muito interessante. Interessante de ser estudado, não de ser praticado, ok? Não de ser praticado. Olha só, uma última situação para você. Funcionário público mais funcionário público.
Ok? Então, eu posso ter prévio ajuste ou não entre funcionário público e particular. Prévio ajuste ou não entre dois funcionários públicos. Vejamos essa situação. Olha que bacana, olha que legal. Quando eu tenho dois funcionários, tá, concorrendo para o mesmo crime, eu tenho a primeira hipótese. Ambos respondem por peculato, né? Pela mesma modalidade ou não. Tá? Pela mesma modalidade ou não, tá? Como assim, professora? Como assim? Eu tenho a seguinte situação. Eu tenho um funcionário público respondendo por peculato culposo e posso ter outro funcionário público respondendo por peculato doloso. Ou posso ter os dois funcionários públicos respondendo pela modalidade dolosa. Ok? Certinho? Eu vou fazer isso num quadro branco para você. Tá? Vou fazer isso no quadro branco, que fica melhor. Tá? Traz uma melhor visualização. Então, olha só. Quando eu tenho dois funcionários públicos, eles podem responder funcionário público. Ele pode responder, ambos respondem por peculato doloso, ambos respondem por peculato doloso, ou responde por peculato culposo e outro responde por peculato doloso. Esse doloso, ele vai responder a título de peculato furto. Então, olha só. Quando nós tivermos dois funcionários públicos, tá, praticando um crime contra a administração pública, nós temos duas hipóteses. Primeira hipótese, os dois, com prévio ajuste, subtraem um bem. Tá? Subtraem um bem. Então, neste caso, ambos responderão por peculato doloso. Porque há o prévio ajuste, eles estão em conluio. Agora, temos a situação também onde os funcionários públicos, eles não têm prévio ajuste. Não há prévio ajuste entre eles. Se não há prévio ajuste, nós vamos ter a seguinte situação. Aquele funcionário público que concorreu culposamente, deixou um bem sem vigilância, enquanto tinha condições de manter vigilância sobre o bem, ele vai responder por peculato culposo. Enquanto o outro funcionário que subtraiu o bem, valendo-se da ausência de vigilância do colega, ele vai responder por peculato doloso, que é o nosso denominado peculato furto. Ok? Então, quando dois funcionários públicos resolvem praticar um crime, eu posso ter uma primeira hipótese onde há prévio ajuste entre ambos. Ambos respondem por peculato doloso. Ok? Seja na modalidade de apropriação, seja na modalidade de desvio, seja furto. Ok? Agora, quando eu tenho dois funcionários e não há prévio ajustes entre eles, eu terei, de um lado, a conduta culposa de um deles, que não manteve vigilância sobre bem, enquanto poderia manter. Do outro lado, eu tenho um funcionário que, valendo-se dessa ausência de vigilância, subtrai o bem. Então, nesse caso, esse funcionário que subtraiu o bem, responderá por peculato doloso, tá? Peculato furto doloso. Tá? Então, dois funcionários públicos, tá? Quando eu tiver funcionário público mais funcionário público, eu tenho essas duas hipóteses. Ambos respondem por peculato doloso, ou um responde por peculato doloso e o outro por peculato culposo. Ok? Agora, vamos lá. O sujeito passivo, né? Quem que é a vítima desse crime? É o Estado. É o Estado. E, eventualmente, quem? O particular. Como assim, professora? O particular, sim, tá?
é o Estado e o particular. Por que é o Estado ou o particular? Porque pode ser objeto do crime de peculato não apenas bens públicos. Não apenas bens públicos. O caput do 312 fala isso para nós. Tá? Apropriar-se de bens, dinheiro, valores públicos ou de particular, do qual tem a posse. Então, são dois os objetos do crime de peculato. Então, nós temos tanto objetos, bens públicos, quanto bens particulares, que podem ser objeto do crime de peculato. Ou seja, todo bem particular que está apreendido e sob a guarda, sob a cautela da administração pública, tá? Todo bem particular apreendido que está sobre a guarda, que está sobre a custódia da administração pública, se ele for subtraído, tá? Isso irá caracterizar o crime de peculato. Porque enquanto esse bem particular está sob os cuidados da administração pública, ele vai se revestir de característica pública para fins de caracterizar o crime de peculato. Então, imagine uma arma de um particular apreendida. Imagine um relógio caro, tá? Que está apreendido. Imagina que chega no cartório criminal, acompanhado do inquérito, lacrado em um envelope, um relógio, 3 correntes, 4 anéis, todos de alto valor. O funcionário público subtrai esses objetos. O funcionário público irá responder pelo crime de peculato. Por quê? Porque em que pese esse bem que foi subtraído pertencer a um particular, ele estava sob a guarda da administração pública. E se estava sob a guarda da administração pública e o funcionário dele se apropriou, ele desviou ou dele subtraiu, ele vai responder como se tivesse... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você ter noção da qualidade dos nossos cursos aqui da Lá Concurso. E eu estou aqui para fazer um convite muito especial, vocês fazerem um investimento aqui no nosso site, apenas 10 parcelinhas, aí, a partir de 10 parcelinhas de R$35, você vai ter acesso ao restante dessa videoaula e muito mais videoaula. Nós colocamos aí, no máximo, aí, 1/3 das videoaulas aí, disponíveis no nosso curso. Videoaulas atualizadas, videoaulas aí completas, videoaulas aí com bastante interação, professor, claro, e muito conteúdo. Gente, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo algo especial, uma preparação especial para o Instituto Federal de Mato Grosso. Tá? Então nós temos aqui edital publicado, edital na praça, bacana, né? Ok? Quero fazer uma chamada para vocês o seguinte, né? Nosso curso é a partir de R$10,35, mas... quero fazer um pequeno merchan para vocês da minha turma VIP para o cargo de assistente em administração. Isso aqui vai ser comigo, aquela parte de legislação que vale 10 pontos, peso 1, e a parte de conhecimentos específicos, 20 questões, peso 3, 60 com 10, 70 pontos de 100. Então, essas aulas do conhecimento de legislação e conhecimento específico vai ser comigo, aula presencial. Ah, professor, eu sou do interior, fique tranquilo que essa aula vai ser transmitida ao vivo para você e você vai poder interagir. Nós vamos ter um grupo de WhatsApp para a gente vai estar conversando, né? E o online, uma complementação de alguma videoaula e mais língua portuguesa aí, tá? Língua portuguesa e também a parte de geografia que está previsto no edital. Cara, esse aqui é um método que vai acelerar seus estudos, ele é 100% focado. Eu fiz isso no concurso aqui da Limpurb, tá? Da Limpurb, cara, nós estamos tendo resultados extraordinários, os alunos estão adorando, eles estão percebendo o que é realmente estudar para concurso. Tá? Eu posso falar de carteirinha dessa turma VIP, porque
porque somente esse ano, em 2022, somente em 2022, eu já fui aprovado em 7 concursos públicos com esse perfil administrativo. Ou seja, eu tenho pleno domínio. Este curso está previsto aí o lançamento para o dia 6/9, tá certo? Estou abrindo aqui, tá, reserva de matrícula para vocês, caso vocês desejam aí. É só mandar um WhatsApp pessoal para mim, ó, 65 39, ok? 62 11 42, que eu já vou colocar no grupo da turma VIP. Vou colocar no grupo da turma VIP para a galera aí estar sendo aprovado no concurso, ok? Feito o merchan, professor, quais os cursos que o senhor tem aí para o Instituto Federal de Mato Grosso? Nós temos aí, né? Além da turma VIP, temos o curso online de assistente de administração, 10/35, isso aqui é gravado em estúdio. Técnico em contabilidade, 10/35, tecnólogo formação de área gestão pública, 10/35 e técnico em assuntos educacionais, 10/35 reais, ou seja, super barato aí em conta. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concursos.